E aí pessoal, professor Flávio aqui, e hoje nós vamos começar o nosso vídeo da semana. Estamos atrasados mais uma vez, era para ter lançado a semana, mas é bom porque pelo menos você vai poder assistir, mesmo que você não tenha ido na igreja hoje, vai poder assistir nosso vídeo de hoje sobre Vem e Segue-me, e nosso tema é Gênesis 5 e Moisés 6. Hoje faremos um vídeo mais curto e nós vamos a partir de agora entender sobre o conteúdo. Hoje eu estou aqui sozinho, mas em um próximo vídeo a Flávia vai estar comigo novamente. No último vídeo que eu criei a Flávia nós fizemos, nós tivemos falamos um pouco sobre a herança de Adão, tá? Vamos lembrar aqui que de todos os descendentes de Adão, os únicos que se tornaram a única linhagem fiel de Adão foi Sete. Sete é o filho que substituiu Abel na linhagem sacerdotal e na linhagem dos patriarcas, porque esse período aqui é o período dos patriarcas, onde os líderes da época, estamos falando de antiguidade, né, quase pré-história. Nesse período, os patriarcas eles eram líderes familiares, líderes de clãs. E nesse caso, Adão teve Sete, Sete teve Enos, Enos teve Cainã, Cainã teve Malalel, Malalel teve Jared, Jared teve Enoque, Enoque teve Matusalém, Matusalém teve Lameque e Lameque teve Noé. Ou seja, Matusalém é avô de Noé. E de Noé vieram os principais grupos étnicos que formariam o que o mundo é hoje. De Cã vieram os africanos, tanto a África branca quanto a África negra, apesar que a África branca vai ser ocupada por povos semitas, por árabes. De Sem vieram os povos semitas, árabes e judeus. E de Jafé vieram os indo-europeus, que são os povos que vão habitar a região de hoje a Europa e a Ásia. Então, Moisés 5 fala sobre a linhagem de Adão. É um tema um pouco mais chato, porque está falando de linhagem. Então, nós temos aqui da linhagem de Sete, que foi a única linhagem digna. Por quê? Porque com a queda, o mundo tornou-se sensual, carnal, diabólico. Veio a violência, o homicídio, e o mundo começou a amadurecer na iniquidade. É tanto nisso que o Senhor, no livro de Moisés, nós vamos ler, já dá um prenúncio do dilúvio universal. Ok? Nesse período da história, nós estamos no período dos patriarcas. Ele é inaugurado com Adão e encerrado com Moisés. Moisés foi o último dos patriarcas. Moisés, Jeová Elohim, renovou o seu pacto que ele havia selado com Abraão, Isaac e Jacó. Bom, a partir daqui nós vamos entender e vamos focar num personagem importante. Nós vamos focar em Enoque, tá? Que o livro de Moisés 6, ele vai falar do chamado de Enoque. Alguns existe uma coletânea de livros, e entre eles está o livro de Enoque, que são chamados livros apócrifos. Esses livros apócrifos, eles não entraram no canone. Não foi no canone bíblico, que é o cânon bíblico. São os livros que entraram na Bíblia. Esses livros entraram na Bíblia por quê? Porque depois do concílio de Nicéia, a criação da Igreja Católica, houveram vários outros concílios. Concílio de Latrão, concílio de Trento, concílio de Vaticano, Vaticano II. E nesses concílios foi decidido quais livros entrariam para a Bíblia. Um exemplo claro sobre isso são os livros do Novo Testamento, que só vão estar ali nesses livros, todos escritos em grego, só os livros que reforçam a divindade de Jesus Cristo. Livros escritos entre 150 a 200 anos depois de Cristo. E os apócrifos do Velho Testamento, escrito em hebraico, alguns até em aramaico,
Eles não vão entrar no cânon por escolha do povo judeu, porque a Torá, os judeus têm vários livros sagrados, mas tem 3 principais. A Torá, que são os 5 livros pentateucos de Moisés, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômios. E o Taná contém os outros livros que fazem parte do Velho Testamento. Então, se o livro de Enoque não entrou, tem um motivo. E aí tem algumas pessoas que ficam obcecadas em ler esses livros e tentar extrair alguma coisa. Eu prefiro confiar nas profecias dadas a Joseph Smith e aos profetas. Eu não fico buscando. Alguns livros eu até gosto. Livro de Enoque eu gosto. A gente até vai falar um pouco sobre isso no próximo vídeo. O livro de Enoque eu gosto muito. Eu gosto muito do livro de Apocalipse de Pedro, Apocalipse de Baruque. Mas são livros que não têm pretensões para fazer parte do cânon bíblico. Mas vamos lá. Nós vamos falar então agora de Moisés 6, certo? Moisés 6, vamos lá. Em Moisés 6, nós vamos relembrar sobre Adão. Quando Adão ele toma do fruto proibido junto com Eva, né? Porque Eva toma primeiro. Só que Adão, para não deixar de estar casado com Eva e não poder crescer e multiplicar, ele toma. Quando ele toma do fruto proibido, ele comete uma transgressão. Isso eu já falei na última aula, mas é bom lembrar. Quando isso acontece, a queda acontece, é dado a Adão saber da chamada promessa messiânica. Essa promessa messiânica causou uma esperança messiânica na época dos patriarcas, quando foi revelado que Jesus Cristo viria esse mundo no mediano dos tempos e redimiria todos os homens. Então, por isso que nessa época já, os patriarcas vão oferecer sacrifícios e holocaustos ao Senhor, e a queima da gordura do animal agrada ao Senhor, porque é uma semelhança a Jesus Cristo. Então, Moisés 6, 1 a 3. E Adão deu ouvidos à voz de Deus e exortou seus filhos a se arrependerem. E Adão tomou a conhecer a sua mulher, e ela deu luz a um filho, e ele deu-lhe o nome de Sete. E Adão glorificou o nome de Deus, pois ele disse: Deus concedeu-me outra semente em lugar de Abel, que Caim matou. E Deus revelou-se a Sete, e ele não se rebelou, mas ofereceu um sacrifício aceitável, como seu irmão Abel. E ele também nasceu um filho e deu-lhe o nome de Enos. A coisa mais interessante aqui é que o sumo sacerdócio, a gente já falou um pouco sobre essa organização do sacerdócio nessa época. O sumo sacerdócio é dado de pai para filho. Tá? Quando Abel morreu, e Abel era o único filho justo, Adão provavelmente se desesperou, porque os filhos de Caim e os outros filhos de Adão deram ouvido a Satanás. Então, quando nasce Sete, o filho justo, o único filho justo de Adão, Adão se alegra, e é Adão que nomeia Sete. Então, Sete, desde o início, ele não se rebelou. Ele ouviu o Senhor, ele não se rebelou. E Sete foi muito importante. Foi muito importante nesse período, porque é ele que vai continuar o pacto feito ainda no Éden com Adão. Sete vai ser o filho justo, e a sua descendência é uma descendência justa. E é falado o seguinte: então começaram esses homens a invocar o nome do Senhor, e os Senhor os abençoou. Nós falamos da linhagem de Sete. E escreviam um livro de recordações, e era escrito no idioma de Adão, pois todos que invocavam a Deus era concedido escrever pelo Espírito de inspiração. Vamos entender a situação. Até a Torre de Babel, todos os homens e mulheres falavam uma única língua. Nós chamamos essa língua de língua adâmica. Seria a língua falada por Deus, a língua oficial falada por Deus. Quando ocorre a construção da Torre de Babel, que Babel é um derivado de Babilônia, quando na Babilônia é criada uma torre, um zigurate, de mais de 10 andares, no qual os homens querem chegar ao céu, o Senhor destrói a torre e o Senhor muda as línguas. É daí que vão surgir o fenômeno linguístico das várias línguas. E as pessoas vão se espalhar pela terra e essas línguas vão se difundindo.
Muitas dessas línguas são mortas, não existem mais, mas elas provavelmente são a raiz de vários idiomas que nós temos hoje. Então, o Senhor, ele tinha uma língua falada por Adão e seus descendentes, que é chamada língua adâmica. Essa é uma língua que provavelmente um dia vamos aprender na era milenar, não sei. Mas seria interessante poder entender que língua é essa. Eu sempre acreditei que a língua de Deus fosse o hebraico. Isso na minha infância, né? Na minha infância, quando eu comecei a ler a Bíblia, eu li a primeira vez aos 12 anos, eu achava que a língua de Deus era hebraica. Mas, depois de estudar sobre a Torre de Babel, eu entendi que o hebraico é só mais uma das várias línguas semíticas, dentro de uma raiz dos povos semitas. Então, a coisa mais interessante que nós temos aqui é o fato de que essa língua é pura. Olha, ele fala, e continua diz o seguinte: e por eles seus filhos foram ensinados a ler e escrever, tendo uma linguagem que era pura e impoluta. Isso está dizendo que a língua adâmica é uma língua pura, que não tem os vícios de linguagem das linguagens contemporâneas. Vamos ler o Manual do Instituto para Grande Valor, Moisés 6:5-6. A origem da língua falada e escrita. O Elder Bruce R. McConkie escreveu: no princípio Deus deu a Adão uma língua pura, perfeita e imaculada. Essa língua adâmica, hoje desconhecida, era muito superior a qualquer outra língua existente na atualidade. O nome de Deus, o Pai, por exemplo, nessa língua original, era homem de santidade, que não com isso significa que ele é um homem santo, e não uma vaga essência espiritual. Isso aqui é maravilhoso, essa noção de homem de santidade, porque se você vê no mundo religioso, mesmo no judaísmo, as pessoas pensam que Deus é um espírito, sabe? Então, é bacana que nós temos a escritura traduzida por Joseph Smith para entender que Deus já era visto como homem de santidade. Interessante, vamos lá. Essa primeira língua falada pelos mortais é a língua celestial dos deuses, ou uma adaptação dela para adequá-la às limitações da mortalidade. Eu acho que tem uma adequação, tá? Porque se é uma língua da deidade, a humanidade não teria condições de reproduzir. Eu acho que é uma adaptação. Flávio, acho que é uma adaptação. Adão e sua posteridade sabiam falar, ler e escrever essa língua. Isso está em Mormon Doctrine, do nosso amigo Bruce R. McConkie. O Elder McConkie disse o seguinte a respeito do livro de recordações de Moisés 6:5. Desde o princípio, o Senhor providenciou uma língua e deu ao homem a capacidade de ler e escrever essa língua. A primeira coisa que eles escreveram, o que é mais valioso de todos os seus escritos, foi chamar livro de recordações. Um livro no qual registraram o que o Senhor lhes revelara a respeito de si mesmo, a respeito de sua vinda, a respeito do plano de salvação, que não teria nenhuma força ou validade por causa de sua expiação. Esse foi o princípio dos santos, das Santas Escrituras. Interessante, não sabemos o que aconteceu, porque a única escritura que conhecemos é a Torá, escrita por Moisés. Tanto que o judaísmo como religião, ele só vai surgir com a Torá. E a Torá é escrita entre 1450 a 1400 a.C. Então, é interessante porque nós não temos esses livros, provavelmente, né, com a passagem do tempo e por ser antiguidade ele se perdeu. Mas seria interessante, pelo menos ter uma interpretação baseada na inspiração por isso. Então, senhores, é isso. Eu gostei de conhecer essa língua, mas para nós é desconhecida. Opa! Manual do Instituto Moisés 6:7. Há quanto tempo o sacerdócio está na Terra? O sacerdócio não tem princípio de dias nem fim de anos. Doutrina e Convênio 34:17. Desde a época de Adão e Eva, o sacerdócio, o evangelho e as ordenanças já existiam tal como os conhecemos hoje. Moisés 5:58-59. E vê também Doutrina e Convênio 107:40-42. O profeta Joseph Smith ensinou: o sacerdócio foi dado primeiramente a Adão e ele se deu a primeira presidência e teve suas chaves de geração em geração. Recebeu na criação antes de ser formado o mundo. O sacerdócio ele é da pré-existência. Foi com esse poder que Deus criou mundos sem fins, um universo em expansão. O sacerdócio é dado a Adão e o patriarcado de Adão
né, o período dos patriarcas, o filho mais velho recebia do próprio pai, como se fosse uma bênção patriarcal que nós temos hoje, que nós recebemos. O pai coloca as mãos sobre a cabeça do filho, passa a ele sua primogenitura e passa a ele os bênçãos e deveres como patriarca. E daí está o sacerdócio. Há quanto tempo os ossos na terra? Continuando o manual do livro do manual do Instituto Pérola de Grande Valor. O sacerdócio é um princípio eterno e existiu com Deus desde a eternidade. Existirá pelas eternidades, sem princípio de dias ou fim de anos. As chaves têm que ser trazidas dos céus, sempre que o evangelho é enviado, e quando se revela dos céus, são pela autoridade de Adão. Continuando ainda, Moisés 6, 7 e 9. Olha, esse meio de sacerdócio que existia no princípio, existirá também no fim do mundo. Olha, essa profecia, Adão pronunciou movido pelo Espírito Santo e registrava-se uma genealogia dos filhos de Deus. E esse é o livro das gerações de Adão, e dizia, no dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Ou seja, já havia 2 livros, o livro de recordações e o livro das gerações. São 2 conjuntos de livros. Provavelmente não é, como a gente fala livro, a gente pensa muito no livro de hoje, livro moderno, né? A gente pensa aqui, ó. A gente pensa no livro impresso, tá? A gente pensa no livro impresso, mas não era no livro impresso, tá? Era pergaminho, tá? E provavelmente, com o tempo, ele acabou se perdendo mesmo, tá? A imagem de seu próprio corpo, homem e mulher, criou-os e abençoou e chamou seu nome Adão. E no dia que foram criados, se tornaram almas viventes na terra, sob os cabelos de Deus. Então, esses 2 livros escritos em língua adâmica é bem interessante. Vamos falar um pouco sobre a organização patriarcal do sacerdócio do Manual de Pérola de Grande Valor do Instituto de Religião. Houve 20 gerações de sacerdócio de Adão a Abraão, sendo passado de pai para filho. 8 gerações estão relacionadas em Moisés 6, 8 a 25, de Adão a Matusalém. E em Moisés 8, 5 a 12, são dadas mais 3 gerações, Lameque, Noé e Sem. E Gênesis 11, 20 e 26 registra as 9 gerações de Sem a Abraão. Então, esse sacerdócio, ele é passado de pai para filho. E tem uma coisa curiosa, quando você vê em Abraão ele fica preocupado porque ele quer receber as bênçãos dos pais, que é a bênção dos patriarcas. Como o pai dele era um iníquo, como o pai dele era idólatra, ele não teria como receber essa bênção do seu pai. E como é que ele vai receber esse sacerdócio? Diretos das mãos de Melquisedeque e de Salém. Ele paga dízimos a Melquisedeque e ele recebe dele o sacerdócio. Então, no caso de Abraão, não foi pela linhagem sacerdotal, foi pela atuação de Melquisedeque, ok? Vamos lá, passar. 6,15. E os filhos dos homens eram numerosos em toda a face da terra, e naqueles dias Satanás exercia grande domínio entre os homens e enfurecia o seu coração. Como eu já falei, Satanás tinha um poder enorme. Com a queda, o mundo jaz do maligno. Com a queda, os homens tornaram-se carnais sexuais diabólicos, muito mais suscetíveis a Satanás do que a Deus. Então, Satanás exercia grande domínio entre os homens e enfurecia seu coração, e daí diante virão as guerras e derramamento de sangue. Buscando poder, a mão do homem levantava-se contra seu próprio irmão para provocar-lhe a morte por causa de obras secretas. O livro de Mormon fala muito sobre essas obras secretas. Obras secretas são obras de trevas, sempre às escuras, sempre com combinações secretas. Aí nós vamos focar agora com a jornada de Enoque, tá? Enoque, esse grande patriarca, sua história não, infelizmente, ou felizmente, né? Ela só é possível ter acesso através do livro de Moisés, livro esse traduzido pelo dom e poder de Deus. Não veio de um registro tal qual o livro de Abraão, mas o Senhor o revelou a Joseph Smith Jr. Vamos lá, deixa eu mudar minha tela aqui. Vamos falar um pouquinho de Enoque, esse cara incrível. Então vamos resumir um pouquinho o tema. Em Moisés 6, 26 a 27, Enoque viajou
pela terra e se recebeu o Espírito de Deus e ele é ordenado a pregar ao povo. Moisés 6:28, o Senhor já demonstra irado com a população da terra e há um prelúdio para o dilúvio universal, só demonstra a ira dele. Moisés 6:29, os homens juram falsamente e o inferno é preparado para eles. Inferno esse que não é o de fogo e enxofre, mas o inferno no mundo espiritual, onde você tem dois lugares. Você tem o paraíso e a prisão. E na prisão tem o inferno, um lugar onde sentirão muita dor. Continuando, Moisés 6:30, o decreto de Deus deve ser levado até os confins do mundo. Enoque se prostra à majestade de Deus. Vamos abrir, isso aqui é importante, eu vou fechar aqui o slide e vamos para a escritura. Vamos lá. Bom, aqui no site, aqui no livro de Moisés, a partir do versículo 31, diz o seguinte: e tendo ouvido essas palavras, Enoque prostrou-se diante do Senhor e falou perante o Senhor, dizendo: por que é que me encontrei graça aos teus olhos? Sou apenas um menino, e todo o povo odeia-me, pois sou lento no falar. Por que razão sou teu servo? E o Senhor disse a Enoque: vai e faz o que eu te ordenei, e homem algum te ferirá. Abre tua boca, e ela encher-se-á, e dar-te-ei palavras, pois estou na carne está em minhas mãos, e farei o que me parecer adequado. Dize ao povo: decidi esse dia servir o Senhor Deus que vos fez. Enoque recebe uma missão muito importante. A missão de Enoque é pregar arrependimento ao povo, aos seus irmãos, os outros filhos e descendentes de Adão. Então, Enoque, ele é um filho especial de Deus, ele é um dos patriarcas que Deus ama muito, porque o próprio Enoque sentiu muitas vezes, incapacitado para poder exercer essa função. E é natural muitas vezes em alguns chamados que viemos a ter, que nos sintamos incapazes muitas vezes. Nossa, quantos chamados eu tive na minha vida que eu não me sentia pronto. Então muitas vezes a gente sente isso, mas eu gosto da resposta do Senhor Enoque: vai e faz o que eu te ordenei, homem algum te ferirá. Isso me lembra a promessa que o Senhor faz aos filhos de Mosias que vão pregar aos lamanitas. E todo missionário, quando eu servi missão Brasil Florianópolis de 1998 a 2000, e essa é uma estrutura que a gente ouvia muito, porque muitas vezes a gente não sabia o que falar, né? Não tínhamos o domínio daquilo que era ensinado. Até tinha, né? Tínhamos o domínio do nosso conteúdo, da palestra ser ensinada, mas muitas vezes as famílias precisavam de outras coisas. Precisavam de coisa além da palestra. Então, muitas vezes o Senhor encheu minha boca, pelo menos, para poder ensinar. Muitas vezes a missão, o Senhor me deu o que eu tinha que falar, tá? E diz esse povo, eu gostei muito aqui do 33, decidi este dia servir ao Senhor Deus que vos fez. Isso é maravilhoso. E Enoque vai ter um ótimo trabalho. E ele fala assim, 34, eis que meu espírito está sobre ti, portanto todas as tuas palavras justificarei, e as montanhas fugirão diante de ti, e os rios desviar-se-ão de seu curso, e tu permanecerás em mim, e eu em ti, portanto anda comigo. Esse aqui é o tema dos jovens esse ano, anda com Cristo. E eu gosto disso porque, cara, andar com Cristo hoje, né? Estamos falando de Jesus Cristo. É simplesmente guardar seus mandamentos, observar suas leis. Enoque andou com Deus. Ele é um nome tão especial que ele conseguiu converter uma cidade inteira, que é a cidade de Sião. Então, esse convite de Deus de andar com ele é um convite muito especial e está aberto a todos. E tem uma parte muito especial no versículo 35, 36, que o Senhor fala a Enoque, e ele pede para Enoque ungir seus olhos. E ao ungir seus olhos com barros, ele falou, tu verás. E no 36 diz o seguinte, e ele viu os espíritos que Deus havia criado, e também viu coisas que não eram visíveis ao olho natural. Daí em diante espalhou-se por toda a terra a expressão, um vidente o Senhor levantou para o seu povo. Enoque tornou-se um profeta. Vamos lembrar,
Adão foi um profeta, todos os patriarcas foram profetas, tá? Todos os patriarcas foram profetas. Mas Enoque, ele era um profeta especial. Então a ele foi permitido ver coisas que nenhum ser humano conseguia ver. Assim como os profetas da antiguidade, a posteriori, né, do pós-dilúvio. E assim como o profeta moderno, ele tem o poder da vidência e da profecia. Então, eu penso que Enoque viu a todos nós, quando ainda éramos espíritos criados por Deus. E a partir daquele momento, ele é nomeado como um vidente. Versículo 33 e 34. Enoque decide servir a Deus. Enoque recebe a promessa de ter companhia do Espírito de Deus. Em permanecerás em mim e em ti, portanto, anda comigo. Sobre o Espírito Santo, que já foi falado aqui, a gente não tem nenhum registro bíblico do terceiro membro da Trindade. Eu já expliquei em algumas aulas que as apostasias em Israel impediu que o povo de Israel manter-se esse conhecimento. Por isso não é registrado. O Espírito Santo, ele se manifestava naquela época. Porém, a maior manifestação do Espírito Santo vem no início da era cristã, na chamada festa de Pentecostes, quando o Espírito Santo desce como línguas partidas. Naquela pregação de Pedro, todas as pessoas se sentem tocadas pelo Espírito. E Pedro falava em hebraico, mas haviam gregos, haviam romanos, e todos conseguiram ouvir a pregação na sua língua natal. E quando Pedro faz o desafio que todos sejam batizados, todos aceitam. Então, naquele momento, em sua plenitude, o Espírito Santo está na terra. Mas o Espírito Santo vai estar mesmo na antiguidade. Versículo de Moisés 6,37, Enoque sai pela terra e clama ao povo nos lugares elevados. No 38, o povo põe-se a escutar as palavras de Enoque, e alguns até se ofendem. No 39, nenhum homem ousou deitar suas mãos por temor de Deus, que se apoderou sobre eles. Em 6,41 é mencionado pela segunda vez a terra de Canaã. No versículo 42 ele vai contar para as pessoas a visão que ele teve do Senhor e vai falar com eles. No 44, Enoque revela a natureza de Deus. Essa eu quero acompanhar. Vamos lá, versículo 44. Ok. Vamos lá, 44. Os céus ele fez, a terra é os cabelos dos seus pés. Esse cabelo, apertando aqui, ó. Vou pegar um dicionário aqui. Eu sei que esse cabelo é onde os seus pés se tocam, né? Vamos lá. O que é esse cabelo? Pequeno banco, olha que legal! É um pequeno banco ou suporte baixo projetado para apoiar os pés. Isso é os cabelos, é um banquinho que você coloca o pé. Então ele está dizendo que a terra é esse banquinho. E a fundação dela é sua. Pois eis que ele estabeleceu e trouxe uma hoste de homens para a sua face. E a morte veio sobre nossos pais. Não obstante, os conhecemos e não podemos negar. Até o primeiro de todos, sim, Adão, pôs um livro de lembranças, mais uma vez, livro de lembranças, tá? Escrevemos entre nós, de acordo com o modelo dado pelo dedo de Deus, e foi dado em nosso próprio idioma, a língua adâmica. E quando Enoque proferiu as palavras de Deus, o povo tremeu e não pôde permanecer em sua presença. Ou seja, Enoque estava cheio do poder de Deus. Enoque estava cheio do poder de Deus, tá? E disse-lhes: porque Adão caiu, existimos, e pela sua queda veio a morte, e fomos feitos participantes da miséria e desgraça. Eis que Satanás veio para o meio dos filhos dos homens e tentou-os para que o adorassem. Os homens tornaram-se carnais, sensuais e diabólicos, e encontram-se afastados da presença de Deus. Mas Deus fez saber a nossos pais que todos os homens devem arrepender-se. E ele chamou nosso pai Adão com sua própria voz, dizendo: eu sou Deus, eu fiz o mundo e os homens antes que existissem na carne. Ele está falando da criação espiritual do homem.
E ele também disse: se voltares para mim e deres ouvido a minha voz e creres e arrependeres de todas as suas transgressões e fores batizado, sim, na água em nome do meu Filho unigênito, que é cheio de graça e verdade, que é Jesus Cristo, o único nome que será dado debaixo do céu, mediante o qual virá a salvação e aos filhos dos homens. Receberás o dom do Espírito Santo. Ou seja, Adão recebeu de Deus o Espírito Santo antes dele vir como Consolador. E nosso pai Adão falou ao Senhor e disse: por que os homens devem arrepender-se e ser batizados na água? E o Senhor disse a Adão: eis que te perdoei tua transgressão no jardim do Éden. Assim se começou a dizer entre o povo que o Filho de Deus expiará a culpa original, de modo que os pecados dos pais não podem recair sobre a cabeça dos filhos, pois estes são limpos desde a fundação do mundo. E o Senhor falou a Adão, dizendo: visto que teus filhos são concebidos em pecado, quando eles começam a crescer, concebe-se o pecado em seu coração, e eles provam o amargo para saber apreciar o bom. Cara, é muito profundo isso aqui. E a eles é dado distinguir o bem do mal, de modo que são seus próprios árbitros. Árbitro é juiz. E dei-te outra lei e mandamento. Aqui ele está falando de livre-arbítrio. Portanto, ensina a teus filhos que todos os homens em todos os lugares devem arrepender-se, ou de maneira alguma herdarão o reino de Deus, porque nenhuma coisa impura pode ali habitar, ou habitar na sua presença, pois no idioma de Adão, homem de santidade é seu nome, e o nome de seu unigênito é filho do homem. Sim, Jesus Cristo, um justo juiz que virá mediante os tempos. Então Adão recebeu com riquezas e detalhes a noção de que Jesus Cristo viria. O nome Jesus Cristo foi dado a Adão muito antes de ele nascer. Então, por que esse nome é tão importante? Que é o nome pelo qual a exaltação é dada, o nome pelo qual nossos pecados são perdoados. Esse nome é poderosíssimo. Esse nome, demônios e espíritos malignos temem. É o nome de Cristo. 59. Por causa da transgressão vem a queda. A queda é essa que traz a morte. Isso aqui me lembra muito Alma, livro de João. Dizendo que haveis nascido do mundo pela água e sangue e espírito, que eu fiz, assim vos haveis transformado de pó e alma vivente, do mesmo modo tereis de nascer de novo no reino do céu, da água e do espírito, sendo limpos por sangue, e sim o sangue de meu unigênito, para que sejais santificados de todo o pecado e desfruteis das provas da vida eterna neste mundo e a vida eterna no mundo vindouro, sim, glória mortal. Isso é maravilhoso. Então, quando Jesus fala lá com o Nicodemos, o fariseu, ele fala nascer da água do Espírito. O Senhor está falando isso para Adão. Adão, dizendo necessidade. E por que água e Espírito? Porque a água e Espírito purifica. No período dos patriarcas, onde você fazia o sacrifício de holocausto de um cordeiro, era o sangue do cordeiro representando o sangue de Cristo que purificava, porque o sangue humano é um sangue impuro, certo? Pois pela água guardais os mandamentos, e pelo Espírito sois justificados, e pelo sangue sois santificados. Portanto, é dado para habitar em vós o testemunho do céu, o Consolador, que é o Espírito Santo, as coisas pacíficas de glória imortal, a verdade de todas as coisas, aquilo que vivifica todas as coisas, que torna vivas todas as coisas, aquele que conhece todas as coisas e tem todo o poder, de acordo com a sabedoria, a misericórdia, a verdade, a justiça e o juízo. E agora, eis que te digo, este é o plano de salvação para todos os homens, por meio do meu sangue de meu unigênito. Hoje, quem salva não é mais o cordeiro sacrificado, é o próprio Cristo, que é o Cordeiro de Deus. Eis que todas as coisas têm sua semelhança, e todas as coisas são criadas e feitas para prestar testemunho de mim, tanto as coisas materiais como as coisas são espirituais, coisas que estão acima dos céus e coisas que estão na terra, e coisas que estão dentro da terra e coisas que estão embaixo da terra, tanto acima como abaixo, todas as coisas prestam testemunho de mim. E aqui é o próprio Jesus Cristo, na pré-existência, falando a Adão. É Jeová. Jeová está falando de si mesmo. E aconteceu que quando o Senhor falou com Adão, nosso pai, que Adão clamou ao Senhor e foi arrebatado pelo Espírito do Senhor e foi levado para a água, e foi mergulhado na água e foi tirado da água. E assim ele foi batizado e o Espírito de Deus desceu sobre ele. E assim ele nasceu do Espírito, foi vivificado no homem interior. E ele ouviu a voz do céu dizendo: foste batizado com fogo e com o Espírito Santo. Esse é o testemunho do Pai e do Filho, de agora em diante para sempre.
É impressionante que quando chega o Novo Testamento e João Batista, o precursor, o Elias, ele chega, ele prega o batismo. Ou seja, existia batismo no período dos patriarcas, mas se perdeu com o passar dos anos. Tanto que você não tem batismo em Israel, você não tem batismo no judaísmo, né? Tu és segundo a ordem daquele que foi sem princípio de dias, ou fim de anos, toda eternidade para toda eternidade. Este tu é um em mim, um filho de Deus, e assim possam tornar-se meus filhos. Amém. Cara, é lindo demais, é lindo demais, lindo demais. É muita revelação moderna que vai explicar muita coisa com relação à queda que nós não sequer temos acesso. Então vamos retomar o nosso slide. Mas o que eu vou sempre lembrar dessa escritura é essa frase aqui, tá? Eis que tu és um em mim, um filho de Deus, e assim possam tornar-se meus filhos. Amém. É uma escritura impactante que lembra que nós somos a semelhança de Deus. Nós fomos criados à sua imagem, segundo sua semelhança. E é isso, senhores. Paro por aqui, agradecer a vocês por sua presença. Essa é a nossa aula de hoje do Vem Segue-me. Continuamos essa semana, eu vou refazer nosso vídeo, preparar nosso vídeo para que a gente possa juntos assistir. Próxima semana um tema muito bacana, tá? E eu vou fazer uso de outras literaturas como o livro História dos Hebreus de Flávio Josefo, que tem umas referências bem bacanas e corroboram com aquilo que a igreja ensina. Muito obrigado a você que ficou comigo até aqui. Eu sou Flávio, esse é o canal História e Teologia. Um grande abraço e fiquem todos com Deus. Até a próxima.